Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje vai ser um videozinho sobre histórias, tá? Histórias minhas, tá? Fofocas, bem gostosinhas, tá? Bem edificantes, né? Sobre mim. Eu espero muito que vocês gostem, tá, gente? Um formato de vídeo assim, mais de conversa mesmo, tá? Mas assim, envolvendo um pouquinho planta, né? E um pouco também da minha infância, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. O gato acabou de passar e tremer tudo. Hoje serão 3 histórias, tá? Envolvendo plantas e furtos qualificados, tá? Acometidos 2 por mim e por minha mãe, e outro somente por mim, tá? Então, hoje serão essas 3 historinhas aí envolvendo plantas e furtos. Tá bom, gente? Então, bora lá aqui para a primeira história, tá? Essa história, ela aconteceu aí por volta entre os anos de 2005 a 2007, tá? Mais ou menos esse tempo aí, tá? Eu não sei quantos anos eu tinha, só fazer essa métrica aí, tá? De 2005, 2007, eu nasci em 96, tá? Então era uma criancinha entre os meus, 8, 9 anos, mais ou menos, né? Nessa faixa, tá? E aqui na minha comunidade, acontecia em um local, todo mês de dezembro, uma festa dedicada a Santa Luzia, tá? Padroeira dos olhos, né? Um negócio assim, tá? Então, acho que dia 12 de dezembro, mais ou menos nessa data aí, acontecia essa celebração que tinha uma missa, depois tinha um almoço, né? Um comes e bebes, tudo de graça, né, para comemorar aí o Dia da Santa, tá? E, obviamente, né, reunia aqui toda a comunidade, todo mundo ia para essa confraternização, tá? E geralmente essa confraternização ia de mais ou menos no almoço, né, meio-dia até de tarde, né, mais ou menos entre as 16, 17, 18 horas, tá? Era mais ou menos quando acabava aí toda essa farra, né? E um desses anos, eu e minha mãe, a gente voltou dessa confraternização, né, dessa festa, a pé, tá? E obviamente que a gente não é rico, né? E também na época a gente não tinha moto. A gente tinha uma bicicleta somente aqui em casa e olha lá, né? Então a gente foi a pezinho mesmo, né, fazendo nosso bom e velho exercício. Então eu tava voltando com minha mãe a pé, tá? E é um lugar assim um pouco distante aqui da minha casa, né? Então estamos voltando a pé. Isso daí era mais ou menos umas 4h30, 5 horas da tarde. Era mais ou menos aí nesse período de tempo, tá? A festa não tinha totalmente acabado, né? Mas a gente já ia voltar embora porque, né, querendo ou não, a gente ia voltar a pé, né? E também voltar no escuro não dá certo. Então a gente estava voltando a pé. E no caminho de volta a gente passa pela casa do meu tio, tá? Que ele mora um pouco aqui distante de casa, mas fica um pouco mais próximo aí desse local da festa. E esse meu tio, ele é meio afastado da família da minha mãe, aqui na nossa família, né? No caso ele é irmão da minha mãe, porque a esposa dele é brigada com quase todas as irmãs, né, da minha mãe. Então elas têm uma rixa aí, um negocinho que elas não se falam, e também por causa disso meu tio não fala direito também com as minhas tias, né? E esse dia a gente passou por trás da casa do meu tio, porque o caminho que a gente pega aqui para casa, né, pegava no caso, tinha um atalho, até hoje ainda tem esse atalho que dá para pegar aqui por dentro aqui do terreno do meu avô, né, que chega um pouco mais rápido aqui em casa. Então passa por trás da casa do meu tio. Não sei quem teve essa ideia, se foi eu, se foi minha mãe, mas resolveu simplesmente entrar no terreno da casa do meu tio, né, por trás, no caso onde tem a lavanderia, né, a parte onde tem a lavanderia, tem um balcãozinho, né, e tinha a pia e tudo mais, e embaixo desse balcãozinho, né, do lado de fora, tinha um mini jardinzinho, né, com umas plantinhas lá plantadas, tinha uma árvore com uma que dá umas flores bem bonitas também atrás, né, e onde ficava a cisterna também. Não sei se fui eu, se foi minha mãe, tá, mas eu vi lá uma muda, no caso tinha um vaso, né, cheio de Comigo Ninguém Pode,
Nessa época eu estava começando a plantar, a cultivar plantas aqui em casa, tá? Acho que eu só tinha o lírio da paz aqui em casa. Eu não tinha nem outras plantas ainda. E eu fui, simplesmente, e arranquei uma muda da Comigo Ninguém Pode, desse vaso aí da casa do meu tio. E simplesmente fomos lindamente embora, tá? E, obviamente, não tinha ninguém em casa, né? Eles estavam ainda nessa festa. E, basicamente, aí foi meu primeiro furto qualificado de plantas. Aí foi nessa época, tá, gente? Foi uma Comigo Ninguém Pode dessa daqui, ó. Trouxe até uma folha aqui das minhas, tá, ó. Foi uma dessa aqui bem tradicional mesmo, tá? Essa bonitona aqui, ó. Tirei uma muda, trouxe pra casa, ficou linda, gente, essa planta. Linda, linda, linda. Inclusive plantei até no chão. Só que na época, como não sabia plantar direito, eu plantei no chão e o sol queimou ela todinha. Então ela morreu torrada no sol, tá? Mas essa aí foi meu primeiro crime qualificado. Outro crime qualificado também envolvendo plantas, isso daí foi mais ou menos também nessa época, entre 2005 ou 2008. Tá? Já boto um ano a mais porque acho que foi depois desse furto aí. Foi bem depois. Meu avô, ele tinha um loteamento, né, doado, ou foi pelo governo do estado ou foi pelo governo municipal, tá, da prefeitura. Mas ele ganhou um loteamento com água encanada para plantar, né? Plantar fruta, legume, né? Tudo que quisesse, né? Fazer plantio. E um dia a gente estava voltando desse lote do meu avô, né? Que também é um pouco distante aqui da minha casa, mas a gente ia também a pé. E a gente estava voltando, né? E onde tem esse lote do meu avô, são vários lotes, né? E nesse caminho que a gente vinha, a gente passava em frente de vários loteamentos, né? Acho que são uns 3 loteamentos, né? Onde meu avô tinha esse lote, eram 3. Que tinha um do lado do outro. E nesse último loteamento, antes de chegar na porteira, né? No portão, a gente passava para continuar a estrada, tinha tipo um canteirinho redondo com um monte de Sansevéria, ou espada de São Jorge. E também o lote estava vazio, né? No caso, não estava vazio, né? No caso, a proprietário, ou a proprietária, eu conheço essa pessoa, ela não estava, né, nesse dia. Então, eu acredito que também foi a minha mãe que teve a ideia, né? Eu também não lembro, tá? Isso é interessante, né? Quando é a gente que faz as coisas, a gente não lembra. Mas, né, a gente resolveu entrar nesse loteamento, ir no canteirinho de Sansevéria e também arrancar uma muda, né? Inclusive, ó, foi uma dessas Sansevéria aqui, ó. Ela é verde com branco, eu acho, né? Ou verde claro, como vocês queiram. Inclusive, essa daqui é ainda da touceira onde eu plantei essa Sansevéria, ou seja, ainda é da Sansevéria furtada, tá? Ainda tenho ela aqui no meu jardim, tá? Então, ó, peguei uma muda de Sansevéria, né? E plantei em casa. Meu segundo furto qualificado da minha vida. E para terminar, né? Esse furto qualificado apenas me diz a mim. Tá? Foi somente eu que fiz o ato. Também foi entre os anos de 2006 ou 2009, tá? Eu estava fazendo o ensino fundamental na época. Eu acho que eu estava no 5º ou 6º ano do ensino fundamental, numa escola que fica fora aqui da minha comunidade, fica em outra comunidade. Agora, essa aqui é mais distante, aqui não dá para ir a pé tão rápido, não. Aí eu ia de ônibus. Né, fica em outra comunidade, né? Esse dia eu não sei se eu tive aula vaga, ou seja, o professor não veio, né? Saiu mais cedo, ou estava acontecendo o JEPA, né? Os Jogos Estudantis aqui da minha cidade. Aí praticamente não tem aula, né? Fica tendo os jogos na quadra, né? Jogando futebol, vôlei e tudo mais. E nesse dia, né, eu tava de bobeira fora da escola, eu não fui assistir os jogos na quadra e fiquei atrás da escola, né? No caso, fora da escola, atrás do muro, na ruazinha que fica, né, atrás do muro da escola. Eu tava sentado na mureta da rua, né, onde tinham várias casas, né, na frente e tudo mais dessa rua.
E atrás de mim, né, no muro da escola, né, entre o muro e a rua, tinha um canteirinho de planta, né? Tinha lá plantado, se não me engano, acho que eram 3 mudas de roseira. Estava plantado ali naquele muro, né, da escola, entre o muro da escola e a rua. Isso eu não me orgulho nem um pouco, tá, gente? Assim, os outros foram mudinhas, né? Que a gente não prejudicou tanto, obviamente que é errado do mesmo jeito, mas não prejudicou tanto, né? Já esse foi assim um furto bem descarado mesmo, sabe? Eu simplesmente fiquei olhando o movimento da rua, né? Como não tinha ninguém, a rua estava totalmente vazia. E a casa da frente, onde provavelmente pertencia essa planta, também estava toda fechada. Simplesmente eu fui, abri minha mochila, olhei mais uma vez para os 2 lados da rua, peguei a planta, puxei do chão, botei dentro da mochila e fechei. Sim, gente. Eu furtei a planta inteira ali do canteirinho. Inteiraça, tá? E não foi uma planta só. Se eu não me engano, eu levei 2 roseiras pra casa. Sim, gente, eu furtei 2 plantas da rua, literalmente. Né? 2 plantas da casa estavam plantadas na rua. Ai, ai, né? Que tempos da minha infância. E basicamente foi isso, tá? Trouxe aqui pra casa, plantei e não deu certo, tá? A planta não vingou, as 2 mudinhas de roseira não vingaram. Pra você ver que esse crime não compensou em nada, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Contando aqui histórias da minha infância envolvendo furtos, tá? Eu espero muito que tenham gostado, não do furto em si, tá? Mas da história. Obviamente eu não recomendo você pegar nada da rua, né? Nenhuma planta, roubar, né? Eu já peguei planta da rua assim que eu encontrei jogada no meio da rua, tá? Já encontrei um galho de planta jogado ali no meio da rua, meio até atropelado o galho, tá? Mas assim, obviamente que eu não recomendo. Também já peguei planta também da rua da via pública, tá? Já peguei um galho também de primavera. Também já fiz esse furto qualificado. Isso aqui foi um pouco mais recente, viu? Esse furto qualificado. Esse furto qualificado, se eu não me engano, foi em 2020 que eu fiz, tá? Mas ainda não recomendo, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o like, tá? Que isso me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você quer ouvir mais histórias aqui, tá? Da minha infância envolvendo plantas, tá? Então comenta aqui embaixo que eu ficarei muito feliz em estar vendo. Se você gostou também da história e quiser também falar um pouco se você também já fez esses furtos qualificados, tá? Comenta aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Muitos beijos!